Boa noite a todos os irmãos, espero que todos aí estejam bem. Na mensagem anterior, nós falamos sobre criações queda, verdades para lidar com o sofrimento, e hoje, na mesma linha, o áudio é sobre uma série de verdades bíblicas complexas, entrelaçadas, que nos ajudam a olhar o sofrimento de outro modo. Que Deus os abençoe. Amém. Nosso tema: as feridas de Deus. Poema. Os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram até o trono, mas tu cambaleaste até a cruz. Contudo, as nossas feridas, somente as feridas de Deus podem falar. E, além de ti, não há outro Deus que tenha feridas. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode questionar por que mais uma mensagem sobre sofrimento. Não é por causa apenas da situação da pandemia no mundo, do quadro de sofrimento que nos abate. É porque o mundo é um lugar marcado por sofrimento e porque a própria Bíblia nos apresenta o sofrimento como realidade inexorável já a partir dos primeiros capítulos. Nós temos que lidar com o sofrimento, com as verdades da palavra de Deus, e não com fantasias ou até mesmo ilusões proferidas em nome de Jesus Cristo. Não podemos ser simplistas e acreditar que, se falarmos para uma dura realidade, que isto não será assim, em nome de Jesus, essa realidade vai se desfazer por causa da fórmula em nome de Jesus. O que eu tenho convicção de que nós precisamos para encarar e lidar com o sofrimento é de meditar mais na palavra de Deus, que apresenta para nós as verdades fundamentais para lidarmos com o sofrimento. Mas por que alguém trocaria a verdade da palavra de Deus por uma fantasia, até mesmo religiosa, para tentar lidar com o sofrimento? Por quê? Porque algumas verdades da palavra de Deus sobre o sofrimento são duras e difíceis para nós. Após a queda, em Gênesis 2, como justiça, como pagamento pelos nossos pecados, Deus nos expulsou do jardim. Essa é uma dura verdade. A vida aqui fora do jardim é marcada por sofrimento, por dor e, finalmente, por morte. O mundo é um lugar de belas coisas, mas a terra produz espinhos que nos machucam e ervas que causam dano. Nem carece você ler a Bíblia para testemunhar que eu pintei para vós outros
um quadro real do que é a vida. Soma-se a isso o fato de que você pode bem observar, o sofrimento não é ainda distribuído de modo igual, pois muitos sofrem absurdamente mais que outros. Quem sofre mais não sofre mais necessariamente porque é uma pessoa pior, e nem quem sofre menos porque é uma pessoa melhor. Esta é uma dura verdade que pode ser observada numa leitura atenciosa do livro de Jó. Jó, apesar de ser uma pessoa, pelos nossos padrões, que conferiríamos a ele o título de boa, Jó sofreu muitíssimo, muitíssimo. Os seus amigos atribuíam seus sofrimentos aos seus pecados, e isso não era verdade. O livro de Jó traz para nós uma dura verdade a respeito do sofrimento, que é, número 1, que o sofrimento não é sempre por causa dos nossos pecados, que mesmo que nós nos esforcemos por sermos pessoas boas, ainda assim Deus não somente permitirá, mas pode até mesmo enviar o sofrimento à nossa vida. Neste mesmo livro, tem outra dura verdade a respeito do sofrimento. No livro de Jó, Deus não explica para Jó porque ele sofre. Antes, ao invés de responder às questões de Jó, no capítulo de número 38, Deus, o Senhor, bombardeia Jó com muitas perguntas, perguntas do seu mundo natural e visível. E Jó não tem resposta para essas perguntas. Jó 38, 3 e 4. Deus diz: agora cinge os teus lombos, ou se prepara, Jó, como homem. Eu perguntarei para você e tu me ensinarás. Esta é uma ironia de Deus para com Jó, porque como pode o homem ensinar o seu Criador? E Deus pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Deus está expondo a Jó a sua ignorância. Jó, capítulo 40, verso 2 e 7, é o final desse questionário. Deus diz a Jó: porventura, contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem pode contender com Deus? E aí Jó responde: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinja agora os teus lombos como homem, ou se prepara. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Qual o ensino? Jó não responde a Deus nem às questões do seu mundo natural e visível. Quanto mais poderia Jó, ainda que Deus explicasse, por causa da sua limitação da sua mente, entender as questões do mundo natural e invisível.
Eu me lembro agora, quando meu filho era ainda bem pequeno, talvez entre 4 e 5 anos, ele me perguntou: pai, o que é uma ameba? Como eu explicaria para uma criança de 4 anos o que é uma ameba? A ameba é um ser microscópico. Ele não sabe o que é microscópico. Ele não sabia que havia serezinhos vivos que ele não podia ver. E digo para vocês que a distância entre Deus e cada um de nós, na sua sabedoria, é infinitamente maior do que a distância entre eu e meu filho. Eu não pude lhe explicar. Então, é arrogância da nossa parte querer entender todos os propósitos de Deus. Deus expõe para Jó sua incapacidade humana de entender seus propósitos, e Jó, na condição de pecador, não está em condição de exigir de Deus nem a explicação, nem mesmo uma boa vida. Essas são verdades da palavra de Deus a respeito de sofrimento. Verdades duras. É muito difícil lidar com o sofrimento somente com essas duras verdades. Quais? A verdade de Gênesis: o mundo é assim mesmo, marcado por dor, sofrimento e morte. Segunda verdade: você, na maioria do tempo, é incapaz de entender por que sofre, e Deus não vai lhe explicar tudo. Eu quero agora equilibrar essas duras verdades com doces verdades bíblicas a respeito do sofrimento. Verdades que nos consolam, verdades que nos animam, verdades que nos amparam, verdades que nos ajudam a lidar com o sofrimento. Uma, é verdade que Deus vê o nosso sofrimento. É verdade que Deus conhece o nosso sofrimento como ninguém, e Deus conhece o nosso sofrimento melhor do que nós mesmos. Isto é um consolo quando nós sofremos. É verdade também que quando sofremos, Ele não nos abandona. Se passamos pela água, Ele passa conosco. Se passamos pelo fogo, Ele está conosco. A verdade que eu quero destacar é o modo como Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento não como um oncologista que conhece o câncer e, através de exames e tratamentos e livros e casos que ele atendeu, e com base nesse histórico profissional, ele prescreve remédio aos seus pacientes. Deus conhece o nosso câncer como um médico, um oncologista que teve câncer. Ele conhece o câncer através de uma experiência pessoal. Ele é o médico que esteve doente. O que eu estou querendo dizer é: Deus não conhece o nosso sofrimento à distância, como quem do céu olha para o nosso sofrimento. Ele conhece o nosso sofrimento através de uma experiência voluntária, pessoal, que é Ele sofreu, o nosso Deus tem feridas. Nosso Deus conhece o nosso sofrimento porque encarnou. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo se fez carne, ele sofreu. Diga-se de passagem que os deuses gregos, os deuses que habitavam a mente dos homens, não sofriam como o nosso Cristo sofreu. Nenhum deles se despiu da glória. Nenhum daqueles deuses desceu como Cristo desceu.
Nenhum deles se fazia homem como Cristo fez. Apenas o nosso Deus, apenas Cristo foi até a cruz. E um Deus na cruz, Coríntios diz para nós que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não fazia sentido Deus ter ferida, mas o nosso Deus tem ferida. E as feridas do nosso Deus, as feridas do nosso Cristo, são para demonstrar a justiça do Pai, que castigou o Filho no lugar dos pecadores, e para mostrar também o amor da Trindade na oferta do Filho para propiciação dos nossos pecados. Nosso Deus tem feridas. Tomé disse o seguinte, já após a ressurreição de Cristo: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Jesus se apresenta a Tomé e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, as feridas nas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, onde a lança entrou. E diz para Tomé: não seja incrédulo, mas crente. O nosso Deus é o único Deus que tem feridas. Deus sofreu em Cristo não para se desculpar para os homens, não como quem dizia: vocês sofrem e não devia ser assim, eu sofrerei também. Não é justo que somente minha criação sofra, não era algum tipo apenas de solidariedade, de quem quer se desculpar por ter feito algo errado, por ter permitido algo que não devia ser. Não, mil vezes não. O sofrimento de Cristo não é para justificar a Deus. Deus não precisa ser justificado. O sofrimento de Cristo é para justificar o homem, para justificar você. O Deus soberano bebeu o cálice do nosso sofrimento até a última gota. Suportou a maldição, o sofrimento e a morte dos pecados que nós cometemos. E quando nós dizemos que Jesus sofreu, nós dizemos que ele sofreu como ninguém jamais sofreu. Existe uma glória em Deus assentado num alto e sublime trono nos céus dos céus, reinando soberano. Existe uma glória nessa visão de Deus, que é a visão que Isaías teve. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas existe também glória em Deus ter se despido de todo o resplendor, de toda a beleza e de toda a glória. Existe também uma outra glória em Deus ter se tornado humano. Existe uma outra glória em Deus ter se feito fraco, vulnerável, e morrer na luz, morrer na cruz por amor a pecadores. Então, o Novo Testamento provê algo maior que a mensagem do livro de Jó. No livro de Jó nós temos o seguinte: Deus sabe o que está fazendo, confie nele e descanse. Essa é uma mensagem clara do livro de Jó, mas ela parece às vezes lógica demais, fria demais e até insensível. Existe algo mais, que é a mensagem do Evangelho. Nós nos afastamos de Deus e nós sofremos por causa das nossas culpas. Nós nos afastamos de Deus e nós sofremos, mas Deus não nos abandonou. Ele enviou seu Filho, que sofreu em nosso lugar, foi desamparado pelo Pai e morreu. Fez isso para nos livrar da morte, nos livrar da maldição e, no futuro certo, nos livrar também de todo sofrimento. Nós não podemos saber porque o sofrimento ocorre de modo tão aleatório. Eu não conheço algum cristão que possa explicar cada caso de sofrimento. Por que aquela criancinha de 2 anos foi atropelada? Por que aquela mamãe perdeu o filho que ela tanto queria dar à luz?
porque aquela outra senhora nunca conseguiu engravidar, porque aquele morro desbarrancou na casa daqueles humildes servos de Deus e levaram a todos. Por quê? Por quê? Por quê? Nós não sabemos, porque o sofrimento é tão aparentemente sem lógica. Porque um Deus que é soberano, todo-poderoso, permite que o mal e o sofrimento ainda exista e que ainda se abate sobre seus filhos. Mas nós sabemos por qual motivo não é. Não é porque ele não nos ama, nem é porque ele não se importa conosco. Deus não será por nós, jamais, perfeitamente entendido na sua sabedoria, nos seus caminhos e nos seus propósitos. Como a gente poderia entender ele nos seus caminhos se os caminhos dele são mais altos que os nossos? Ele não pode ser entendido por nós na sua sabedoria, mas através da cruz de Cristo e através da mensagem do Evangelho, ele pode ser conhecido no seu amor. Guarde, se você esquecer tudo, guarde isso. Você não entenderá Deus na sua sabedoria, mas você pode conhecer a Deus no seu amor. Você pode não entender, mas seu filho crucificado na cruz pode conquistar e vai conquistar a confiança do seu coração nele, mesmo em tempos de sofrimento. Deus abençoe. Amém.